Bom, pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Isabela Vasconcelos Leite de Freitas. Eu sou aluna da disciplina Geotecnia Aplicada à Mineração e vou apresentar para vocês o seminário 2 da disciplina. O tema do meu seminário é o solo, ensaio de penetração de cone in situ, CPT e método de ensaio. E eu vou fazer uma verificação da norma, a NBR 12069/1991, e a legislação internacional. As normas de referência que serão mostradas neste seminário são a STM D577812 e a NBR 12069 de 1991. É importante destacar que essa norma atualmente encontra-se cancelada. Então, como eu disse para vocês, inicialmente nós vamos ver o que fala, sobre os métodos de ensaio, entre outros parâmetros da D 577812 e posteriormente da norma brasileira. Bom, para essa norma, para a STM D 5778, a gente tem algumas normas complementares, que são complementares. Então, a gente tem aí algumas normas que falam sobre testes sísmicos, sobre testes de verificação de testes de máquinas, normas importantes e interessantes para a leitura o conhecimento para leitura e plena confiabilidade na presente norma. O objetivo do ensaio, o ensaio de penetração cônica, ele tem como objetivo algumas coisas. Então, ele pode determinar a resistência de ponta do solo, determinar o atrito lateral também do solo, determinar a poropressão, então, caso seja feito o CPTU, com a medição de poropressão, determinar a dissipação de poropressão no tempo, caso seja realizado o ensaio de dissipação de poropressão, E os ensaios de CPT e CPTU, eles podem ser utilizados para interpretar a estratigrafia do solo. Então, eu tenho ali ao longo de um furo, ao longo de um tubo, as características daquele solo, E os resultados, após serem tratados, indicam o comportamento do solo, se ele é contrátil ou se ele é dilatante. E, além do mais, o ensaio nos permite obter alguns outros parâmetros ao longo do furo, como, por exemplo, velocidade de onda, resistividade do solo, entre outros. A terminologia dessa norma ela é bem extensa, então tem bastante itens, mas eu vou me ater aqui a apenas dois. O penetrômetro de cone eletrônico, é o equipamento que realmente penetra e faz as medições no cone, E o sistema de medição de resistência à penetração é um sistema de aferição, e de aquisição de dados que a gente consegue ali medir a resistência à penetração da ponta do cone. Além disso, tem algumas outras terminologias que são relativas a alguns outros ensaios, Então, CPTU, SCPTU, e RCPTU, Esses são os outros ensaios complementares que podem ser realizados junto com a execução do ensaio de CPT, CPTU. O método de ensaio, o resumo do método de ensaio, ele consiste no seguinte: é a cravação do solo de uma velocidade constante, então 20 milímetros por segundo, de uma ponteira cônica de 60 graus de ângulo e de área de 10 ou 15 centímetros quadrados. Então, quando o ensaio está cravando e penetrando ao longo desse solo, são medidas as forças necessárias para penetrar a cada 50 milímetros, no mínimo. E a força dividida por área, eu tenho a minha resistência do cone. Ao mesmo tempo, atrás da ponteira do cone, tem uma luva de atrito, que mede a força de atrito lateral. Então, eu consigo também obter a resistência de atrito lateral. Os cones conseguem registrar a poropressão induzida devido ao avanço do penetrômetro também. Qual que é o uso e aplicação do ensaio, segundo esta norma? Fornece o registro de resistência de ponta, então a gente consegue avaliar a homogeneidade e profundidade de camadas firmes, vazios, cavidades, entre outros. A gente consegue fazer a classificação dos solos, Então, ao longo de um perfil, a gente consegue classificar se ele é arenoso, se ele é argiloso, qual que é a classificação dele. E os dados também obtidos, eles podem ser utilizados em projeto e construção de terraplenagens, então aqui tem uma foto disso.
construção de terminagem, comportamento de solo a cargas estáticas dinâmicas. Então, aqui, por exemplo, eu apresento também a ocorrência de um sismo. Esses parâmetros são inputs de entrada para essas modelagens, considerando essas diversas situações. Então, esse método é importante destacar que ele testa o solo in situ, não é possível extrair amostras, né? Para extração de amostras, a gente tem outros métodos de ensaio, outras investigações geotécnicas, e as interpretações desse teste fornecem estimativas dos tipos de solo penetrado. As limitações, segundo essa norma, né, a STM, ela afirma que o ensaio não é indicado para o estudo de solo granulares, cujo diâmetro da partícula exceda o diâmetro do cone. Então, aqui eu faço um parêntese que já ocorreram algumas obras que, por exemplo, às vezes eu tenho meu maciço, tenho o filtro do meu maciço, né? Então, eu faço o ensaio em cima do meu maciço, às vezes na fundação, onde quer que eu seja, e nos locais onde eu encontro esse material de diâmetro maior do que o diâmetro do cone, né? Então, a gente tem aqui as figurinhas dos diâmetros dos cones. Eu faço como se fosse um pré-filtro. Então, eu faço o avanço com outro equipamento para que o cone ele não danifique, né? Então, não tenha danos ao cone, danos ao equipamento. E o mesmo acontece para solos muito resistentes. Então, aí se eu encontro um matacão ou algum material muito mais resistente, eu tenho um pouco de dificuldade para atravessar com esse tipo de equipamento. As hastes padrões também podem sofrer flexão devido ao carregamento externo, né? Ocorrendo colapso ou até mesmo inviabilizando a continuidade do ensaio devido à inclinação excessiva. Isso tudo é normatizado também, como vocês verão mais para frente. Bom, as ferramentas e acessórios, né? Então, a gente tem aqui, primeiro, inicialmente, o equipamento de reação, né? Que é esse equipamento aqui, que é um penetrômetro hidráulico, né? Ele é responsável por cravar os transdutores no solo. O piezocone elétrico, né? Que é um instrumento que eu faço a medição contendo célula de carga, célula de atrito e transdutor de pressão, as hastes e cabos coaxiais, o sistema de medição, né, e aquisição de dados. Então, aqui nessa figura tem uma central computacional, né, a pedra porosa também, que é responsável por verificar, né, a umidade do solo, né, até o transdutor de pressão. E a gente tem fluidos para saturações e outros sensores que a gente pode inserir no conjunto também. Geofones, eletroresistivímetros, entre outros. Bom, conforme a norma, também são definidas algumas precauções, algumas coisas que a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Então, por exemplo, o uso do penetrômetro que não atende às tolerâncias exigidas por normas, né? Podem comprometer o resultado final. Então, se eu entro com um equipamento que não está bem calibrado, que não está com toda a sua qualidade ali, eu posso ter um resultado não desejado. O espaçamento dos furos, então, por exemplo, se eu tenho um furo nessa região, eu vou ter que respeitar pelo menos 25 diâmetros do posto existente. A flexão das hastes, então, a flexão das hastes, o equipamento é interrompido quando atinge 15% do desvio em relação à vertical, entre outros. Existem também calibrações e padronizações, né? Então, eu tenho que calibrar os equipamentos novos, fazer testes, né, térmicos, mecânicos, e verificar várias coisas. Eu preciso também, por exemplo, fazer a cada 3.000 metros, o equipamento deve ser calibrado, né? Se eu não utilizo ele tão frequente, com uma frequência tão grande, a norma pede a verificação de a cada ano. Projetos de alto nível de qualidade ou complexidade, né, pode exigir verificação anterior e posterior à execução do projeto. Isso tudo para manter o padrão de qualidade dos dados que serão adquiridos. Então, aqui eu tenho para vocês um vídeo ilustrativo do procedimento, né? Então, a gente tem aqui o equipamento, as hastes, né? E o pessoal utilizando aqui um tubo guia. Do lado de cá tem um computador de bordo que são feitas as leituras. Então, o pessoal vai colocando o tubo guia, né, inserindo e fazendo a penetração do equipamento
aí no solo. Essa norma, a 5778, ela também coloca os cálculos, né? Os cálculos da resistência de ponta, a resistência corrigida, a poropressão, tudo isso é normatizado, né? E são feitas verificações e algumas referências que vão nos dar o resultado final do ensaio, né? Bom, e o relatório de ensaio, eles pedem que o relatório do ensaio deve conter, no mínimo, as informações de todo o projeto, né, o nome do operador, coordenadas, entre outros, o equipamento que é utilizado, né, dados gráficos, então a gente tem aqui exemplo de dados gráficos, planilhas de dados, informações de calibração, e as dificuldades operacionais. Essas dificuldades elas vão ser importantes porque posteriormente elas podem ser utilizados quando na interpretação dos dados. Então, aqui a gente tem um gráfico ao longo da profundidade, né, que é a resistência de ponta, o atrito lateral e a medição da poropressão. E aqui, na esquerda, a gente tem um gráfico na qual é feita a classificação do solo e a gente tem vários tipos de materiais aqui de acordo com a classificação do solo. Aí eu vou passar um pouquinho rapidamente sobre a NBR 12069 de 1991, só lembrando que ela está cancelada, tá? Ela é uma norma de 1991, ela é uma norma que ela trata-se apenas do ensaio CPT. Então, o objetivo da norma é o mesmo, né? Prescrever o método de determinação de resistência, a penetração estática contínua e incremental de uma ponteira padronizada, né? Caracterizada pela resistência de ponta e do atrito lateral. E a terminologia, a gente tem aí cone, tem um pouco menos de terminologia que a norma da STM, mas também tem as terminologias aí que são os aspectos importantes para a leitura do documento. A aparelhagem, né? Então a gente tem aí cones normatizados, então eles têm que ter um diâmetro definido, eles têm que ter alturas definidas, né? Dimensões definidas. A luva de atrito tem que ter o mesmo diâmetro da base cilíndrica do cone, então tem uma tolerância também. O tubo externo, que deve ter diâmetro não maior do que o especificado para a base do cone. As hastes internas, elas devem ser retilíneas, o diâmetro deve variar entre 0,7 a 1,5 menor que o diâmetro interno dos tubos. O sistema de medição dos esforços, ele deve ter aí uma precisão de 5%. O sistema de cravação tem que ter uma velocidade de cravação de 20, mais ou menos 5 milímetros por segundo. E o sistema de reação, ele deve ser estático e estável. Aqui eu tenho uma foto do livro de ensaios de campo do Fernando Schneid, que ilustra aí o sistema de cravação. Bom, as ponteiras, né? Então eu tenho ponteira cone atrito. Então aqui tem um exemplo da ponteira, né? O corpo, a luva protetora, as dimensões que devem ser seguidas. E as ponteiras elétricas, né? Eu tenho ponteira cone atrito. A diferença entre as duas é essa parte de vedação aqui. Os demais itens são iguais. E os sensores elétricos, né, eles devem estar aí protegidos contra a contaminação de partículas de solo e água. A execução do ensaio, né, a periodicidade de aferição a cada ano, o equipamento de cravação, ele não aceita uma verificação, um desvio, né, de verticalidade de 1%, a velocidade de cravação de 20, mais ou menos 5 milímetros, o que eu tenho que registrar a cada 20 centímetros do avanço da ponteira, e cada tipo de ponteira tem procedimentos e detalhes bem específicos. Algumas precauções que são levantadas, né, utilizar o tubo guia, como vocês viram no vídeo anteriormente mostrado, né, o ensaio deve ser paralisado se eu tiver algum desvio com relação à vertical. Né? A paralisação por mais de 10 minutos durante o ensaio é considerada uma interrupção. E o afastamento mínimo entre furos deve ser de 5 vezes o diâmetro de prospecção existente e no mínimo 2 metros. O relatório de ensaio, da mesma forma, ele deve conter os dados da empresa, os dados do ensaio, os dados
do local de execução do ensaio, os equipamentos utilizados, né, dados gráficos, planilha de lado, planta de locação e os valores de QC ou QC e, fator e atrito lateral. Bom, aqui eu trouxe uma tabela simples da comparação entre as duas normas, né? É importante ressaltar que a 12069 está cancelada, a velocidade de cravação a 12069 aceita um pouco mais, né? A norma da STM D5778 ela é um pouco mais robusta, né? Ela é um pouco mais detalhada, detalha um pouco mais o ensaio, tem a parte da medição de poropressão que não existe na parte da norma brasileira, né? O desvio que aceita das hastes, né? Flexão é 5% em relação à vertical para a norma brasileira e 15% em relação à norma americana. Bom, após obter os dados, a gente pode fazer algumas estimativas de parâmetros utilizando os dados de CPT e CPTU, né? Então, a gente tem aí aqui uma tabela do livro do Fernando Schneid, que mostra qual que é a potencialidade do uso do CPT para definir algumas características. Então, eu vou me ater a duas características aqui, que eu acho que nesse momento é bem importante, que são as propriedades mecânicas. Então, o CPT e CPTU têm as mesmas potencialidades, é de moderada a alta, e o potencial de liquefação. Então, o potencial de liquefação, para o CPT, eu tenho uma potencialidade moderada. Já para o CPTU, eu tenho uma potencialidade alta. Isso está relacionado ao fato de, com o CPTU, eu conseguir medir a poropressão. E liquefação está totalmente relacionado à verificação da poropressão, a questão da água dentro daquele material, né? Então, é muito importante. Aqui tem também algumas referências, né, que as relações entre os parâmetros do solo, né, derivados do peso cone, eles podem ser obtidos de acordo com alguns estudos. Foram feitos alguns estudos, Robertson, Olson, entre outras pessoas, fizeram alguns estudos bem robustos, com uma gama bem grande de ensaios, e a gente consegue, por exemplo, obter ângulo de atrito efetivo, resistência não drenada, né, peso específico aparente, de acordo com cada autor, né, e fazer essas correlações e, além do mais, fazer a verificação se o material é dilatante ou contrátil. Bom, a aplicação da norma em geotecnia, né, a obtenção de parâmetros para análise do comportamento dos materiais, contráteis ou dilatantes, a obtenção de parâmetros não drenados para análise de estabilidade. Aqui eu tenho um exemplo, né, de Miranda, 2018, que ele fez a verificação de 2 CPTUs de uma barragem de rejeitos alteada montante. E ele fez a verificação tanto de ensaio de campo, de ensaio de laboratório também, CPT, CPTU, é um estudo bem interessante, bem robusto, que vale a pena depois vocês verificarem. Então, aqui, ó, ele mostra, né, a tensão confinante vertical, a tensão vertical e a resistência de ponta, que é C1 já corrigida. Então, eu tenho uma curva limite entre o material contrátil, que está à esquerda, e o material dilatante, que está à direita, e alguns trechos aqui de material dilatante presentes no CPTU2. Então, isso é uma informação muito valiosa, tanto para definir, né, se eu tenho que tomar uma precaução ali com a minha estrutura com relação à liquefação, que é um modo de falha bem interessante, necessário verificar frente aos recentes acidentes de barragens, quanto também para definir os parâmetros e fazer a análise de estabilidade. Alguns trabalhos interessantes, então aqui eu coloco Miranda, 2018, Gomes, de 2010, coloco alguns estudos aqui também de alguns artigos, e esse livro do Fernand Schneid, do Edgar Odebrecht, que é muito interessante e que tem uma parte específica sobre CPTU. Então, em média, o custo do ensaio por metro é aproximadamente R$ 900 o metro. E o custo de mobilização para a região sudeste é R$ 60 mil. Né? Os preços podem variar conforme região, quantitativo de serviço executado, entre outros. Aqui está para vocês as referências bibliográficas desse estudo, desse seminário 2.
e uma questão proposta, né? Então, para a gente poder aí realmente ver, entender se ficou claro, né, o que foi passado para vocês. São objetivos do ensaio de penetração de cone, CPT ou CPTU, com exceção. Então, determinar a resistência de ponta do solo ensaiado é objetivo. Determinar a quantidade de golpes necessário para penetrar o barrilete mostrador nos últimos 30 centímetros de solo. Errada. Isso é o ensaio de SPT, não do CPT, ok? Determinar a atriz lateral, está ok, correto. Podem ser medidas as poropressões do solo, podem sim interpretar a estratigrafia do solo. Muito obrigada pela atenção.